Hoje de manhã eu tive um daqueles raros momentos, raros porque na vida corrida de hoje esses momentos passam despercebidos diante dos nossos olhos. Um daqueles raros momentos de observar a natureza e tudo que ela nos ensina. Eu estava observando o jardim aqui do Templo de Salomão nesta manhã e eu vi os pássaros vindo até uma árvore. Eu não sei se é uma cerejeira, eu não entendo muito de árvore, mas era uma árvore que estava com seus frutos vermelhos, pequenos como cerejas, e os pássaros vinham sobre ela e, com toda alegria, bicavam os frutos e levavam os frutos e voltavam e bicavam mais um pouco e levavam e vinham outros pássaros. uma, uma cena assim maravilhosa que me trouxe à mente esta passagem do Senhor Jesus. Ele disse lá em Mateus 6:25: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A ansiedade hoje é um dos problemas maiores do ser humano. O Brasil aí campeão de vendas de remédios para tratar da ansiedade. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus chamou a nossa atenção para como o Pai Celestial cuida de aves, cuida de flores no campo, cuida de coisas que ninguém cuida. Porque quem é que cuida dessas aves? Quem é que cuida dos passarinhos que estão soltos por aí? Até na cidade. Olha que onde eu estava, aqui no Brás, se ninguém cuida dos passarinhos lá na floresta, imagina aqui no Brás. É mais fácil alguém com uma espingarda matar um, mas eles estavam ali sendo cuidados. O jardim do Templo de Salomão é um oásis para eles. E eles estavam ali, felizes da vida. Quem é que cuida deles? Quem? É o próprio Pai, é o próprio Deus. E você vê isso na natureza. Na verdade, quando você vê algum animal sofrendo, tendo algum problema, normalmente é por causa da ação do homem, é por causa da ação humana. O homem que estraga, né, todo o ecossistema pela sua ganância. Mas os animais em si, tudo é feito de forma a funcionar. Tudo de forma que uma coisa complementa a outra. E assim, Deus organizou a vida, organizou este planeta e este universo. Então, o Senhor Jesus nos chama a atenção para este fato e faz uma pergunta. Ele diz: não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, de toda a sua criação, de tudo que Deus criou, o ser humano é a sua obra-prima. Foi a única coisa que ele criou à sua própria imagem e semelhança. Então, nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a principal criação de Deus. Quando Deus olha todo este universo, quando ele olha para este planeta, para toda a beleza que nós só podemos contemplar à distância ou imaginar ou através da lente de um telescópio ou de um microscópio, quando ele olha toda a beleza que ele criou, os seus olhos vão para nós. Como uma mãe, um pai que tem um filho no parque, na praça da cidade, e o filho está lá brincando no meio de um monte de outras crianças, e os olhos da mãe e do pai só olham o seu filho,
Não tem olhos para as outras crianças, não tem olho para outras pessoas, adultos, seja quem for. Os olhos do pai ou da mãe estão apenas no seu filho. Assim também é Deus a nosso respeito. Os seus olhos estão sobre nós. Ele olha para nós. Aí você pergunta assim, bispo, então se Deus olha para mim, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando essa luta, essa necessidade? Me falta isso, me falta aquilo. Pois é, porque você talvez não faz o mesmo com ele. Você não olha para ele. Você não olha para ele. Você não segue os caminhos dele. Sabe, a Bíblia diz que o mar obedece seus limites. Deus colocou lá um limite para a água do mar e ela vai ali e volta. Ela vai sobre a areia e volta. Vai e volta. E obedece os seus limites. Quer dizer, o mar obedece os seus limites. Não é? O vento, a chuva, os pássaros obedecem os seus limites, obedecem a sua ordem. As estrelas obedecem a sua ordem. O sol obedece a sua rota, não é? A terra obedece a sua rotação. O sol obedece. Tudo que Deus criou obedece a sua voz. Se por um lado o ser humano é a sua obra-prima, por outro lado é o único que não obedece. É o único que se revolta, que se rebela contra aquilo que Deus determinou. E por essa rebelião vem o caos, vem o transtorno. Por causa da desobediência vem o transtorno. Então as pessoas reclamam muitas vezes, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim, etc. Na verdade, elas estão apenas refletindo o que elas mesmas pensam a respeito de Deus, pensam e fazem a respeito de Deus. São elas que não gostam de Deus, são elas que não olham para Deus, são elas que não fazem nada por Deus. Então, Deus apenas devolve a medida do que é dado para ele. Entenda, Deus não se impõe sobre as pessoas. Deus nunca vai se impor sobre você, ele nunca vai obrigar você a amá-lo, a querê-lo, a seguir os caminhos dele. Ele te deu algo que ele não interfere. Ele te deu a sua própria vontade. Ele não interfere com isso. Então, quando a pessoa expressa a sua vontade de forma a colocar Deus para escanteio, ele vai ficar para escanteio. Ele vai respeitar o que a pessoa determina. Mas o fato não muda a sua verdade. A verdade que ele quer cuidar. Ele quer acrescentar tudo o que você precisa na sua vida. Pois Jesus concluiu esse pensamento dizendo as famosas palavras: buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se você buscar primeiro a Deus, começar a colocar em primeiro lugar a vontade dele, o que ele quer para você, ele que alimenta os pássaros, que alimenta tudo neste mundo, que organiza tudo neste mundo, ele também vai cuidar de você. O que é preciso é você se submeter, é você entrar debaixo desta ordem celestial. Ele te deu liberdade até para se rebelar, mas a rebelião tem suas consequências. Agora, se você abrir mão da rebelião e abraçar a obediência, então você vai entrar no reino de Deus, onde ele é rei e onde a sua justiça prevalece. E nessa justiça não falta nada para aqueles que são seus. Não falta nada. Ele supre, ele atende e ele protege. Então, da próxima vez, quando você estiver assim num lugar que tem árvores, você passar assim num parque, às vezes até na rua tem árvores e os pássaros vêm ali, preste atenção e pergunte-se: quem é que cuida deles? Quem os abriga quando está chovendo? Quem os alimenta? Quem os protege? Então, você vai se lembrar dessa palavra. E assim como eles voam e brincam e
cantam para lá e para cá, sem nenhuma preocupação com essas coisas, porque já estão todas cuidadas pelo Pai, assim também você deve viver, com a principal preocupação de agradar o Pai, de buscar o reino de Deus, de obedecer a sua palavra. Se você procurar o seu propósito, entrar no seu propósito que Deus tem para você, o resto, meu amigo, você não vai ter preocupação com absolutamente nada. Ele vai prover para você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.